A teologia que você tem hoje do cristianismo, ela não caiu do céu, você concorda? Ela não nasceu agora em 2024. Não, ela nasceu da Bíblia. Também não, porque a Bíblia também não caiu do céu de zíper e tudo, ela foi compilada e a teologia que nós temos hoje, ela foi desenvolvida por homens e pessoas mesmo antes da formalização da Bíblia. E você pode muito bem me falar, pô, é só eu ir na Bíblia e eu vou ter clareza de tudo isso. Mas você vai concordar comigo que existem textos bíblicos que são difíceis, não são? Ou tudo na Bíblia é claro como o dia e fácil de entender? Não, hoje mesmo nós temos múltiplas interpretações para a própria Bíblia. Agora, ir para a Bíblia sem usar os pais da igreja é a mesma coisa que a gente ir para a escola ou para a faculdade apenas para ler os textos na ausência dos professores. Para quem que a gente pergunta se a gente não entendeu algum texto ou se algum texto é difícil? Não seria bom se a gente tivesse os discípulos dos apóstolos, os grandes líderes da igreja primitiva que venceram a perseguição, venceram as heresias e que garantiram que a promessa de Cristo de que o mal não prevaleceria contra a igreja se cumpriu? Esse é o estudo da patrística. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo Júnior e o tema do nosso vídeo é patrística. E é muito interessante o estudo da patrística porque lá no início do cristianismo, Jesus mesmo prometeu: a igreja vai prevalecer contra o mal. O mal não vai destruir a fé e o evangelho. Mas ao longo da história do cristianismo, porque tudo isso chegou até nós somos cristãos hoje. Como que o mal não prevaleceu contra o cristianismo ao longo de sua história? Tantas heresias surgiram, tantas pessoas tentaram envenenar o evangelho, tantas outras religiões tentaram nos silenciar e nos escravizar, mas como o cristianismo se defendeu e prevaleceu e chegou até nós hoje? Muito disso é dado aos pais da igreja. Os pais da igreja parece um termo um pouco católico, né? Patrística. Será que estudar os pais da igreja não vai me tornar católico? Não! Vai te ajudar a compreender a sua teologia que você tem hoje na mão. A definição clara de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, aliás, a própria Trindade, são desenvolvimentos teológicos que vêm dos pais da igreja. Se nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, os pais da igreja trouxeram isso para nós. Conceitos como pecado original, livre-arbítrio, predestinação, a graça de Cristo, tudo isso foram desenvolvimentos teológicos que surgiram com os pais da igreja. E quem foram eles? Eles foram grandes teólogos, foram grandes líderes em diferentes lugares do mundo. Eles lideraram igrejas na África, na Palestina, na Ásia Menor, na Europa. E acredite, a nossa fé foi muito atacada. Existiram pessoas no passado que, com a Bíblia na mão, tentaram dizer que Jesus Cristo não era Deus, ou não era verdadeiramente homem. Tentaram argumentar que o Espírito Santo não fazia parte da Trindade. Aliás, tentaram usar a Bíblia para dizer que a Trindade não existia. Os pais da igreja foram as pessoas que articularam a nossa fé e a verdade do Evangelho para defender contra essas heresias e formular a teologia que nós temos hoje. E quem eram essas pessoas? Bom, você tem líderes da igreja em vários lugares diferentes. Você tem pais da igreja que foram líderes da igreja na Palestina, líderes da igreja na África, líderes da igreja na Ásia Menor ou na Europa. Alguns deles eram apologetas. O que isso significa? Eram defensores da fé cristã. Então, por exemplo, a heresia do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, ele não poderia ter acesso a Deus, e nós com Cristo não poderíamos ter acesso verdadeiro ao Pai. Essa heresia foi combatida por Atanásio de Alexandria, que no 3º século estava se vendo contra uma maioria de cristãos hereges. O pai da igreja, Atanásio de Alexandria, foi atacado inclusive pelo imperador Constantino, e no famoso Concílio de Niceia, ele foi o principal teólogo que conseguiu articular a fé e, de fato, com o auxílio do Espírito Santo, convencer as pessoas de que a fé verdadeira é como nós a temos hoje. E isso mudou o curso da história do cristianismo. Mas o arianismo não foi o primeiro inimigo do cristianismo. O primeiro inimigo dos cristãos foram os judeus. E Justino Mártir foi o primeiro apologeta. Depois dos apóstolos, ele foi o pai da igreja que tentou articular o cristianismo para que os judeus compreendessem que Jesus era o Messias, Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era a pessoa da Trindade que veio até nós, que se sacrificou por nós para expiar toda a humanidade para sempre. Nós temos, por exemplo, João Damasceno, que foi o apologeta que lutou contra o crescente islamismo na época. E hoje o islamismo está muito forte. Por isso, estudar os ensinamentos de João Damasceno nos ajuda a entender o islamismo e nos ajuda a entender como o islamismo tenta destruir a Bíblia, a fé dos apóstolos e de Jesus Cristo, e argumentar para que isso não envenene a nossa própria fé. Isso nos ensina a defender a própria fé, como Pedro mesmo falou, que sejamos todos prontos a defender a verdadeira fé.
Bom, e como que eu posso confiar nos ensinamentos dos pais da igreja? Bom, para isso é importante saber a origem deles. Cristo mandou que os seus apóstolos fizessem discípulos, justo? E isso a gente vê na própria Bíblia. Por exemplo, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, era discípulo de Pedro. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, era discípulo de Paulo. Timóteo, Filemão, Tito, eles eram discípulos de Paulo também. Então nós vemos na própria Bíblia os apóstolos fazendo discípulos e ensinando para esses discípulos toda a doutrina que eles aprenderam de Cristo e do Espírito Santo. Esses discípulos que conviveram com os apóstolos, que estavam na mesma época, que viram a ressurreição de Cristo, também ensinaram a outras pessoas que conviveram em carne e osso com eles. E essas pessoas começam a era da patrística, ou seja, elas começam a formar os pais da igreja. Por exemplo, o apóstolo João formou 3 dos pais da igreja: Pápias de Hierápolis, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Essas pessoas deixaram escritos do que elas aprenderam diretamente da boca do apóstolo amado. Pedro e Paulo, por exemplo, eles ensinaram um homem chamado Clemente de Roma, que depois do martírio de Pedro e Paulo, Clemente se tornou bispo de Roma. E nessa autoridade, ele também escreveu 2 cartas, adivinha para quem? Para a igreja de Corinto. A igreja que Paulo também escreveu para corrigir. Clemente tinha essa autoridade apostólica para poder dar um ensinamento também para a igreja de Corinto, posterior, tempos depois dos escritos de Paulo. E a questão é, os escritos dos pais da igreja estão preservados. Nós podemos ter hoje eles, nós podemos ler em português muitos deles. Caso você queira conhecer e ler por conta própria, que eu aconselho, boa parte do material dos pais da igreja já está traduzido até para o português, feito pela editora Paulus na sua coleção chamada Patrística. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem. No entanto, é importante deixar claro que os pais da igreja não foram homens perfeitos. Eles não são inerrantes. Ao longo dos seus escritos, você pode perceber que uma coisa ou outra parece que não encaixa muito bem na doutrina cristã. Então, como eu sei diferenciar se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Porque a doutrina e a teologia cristã, ela é baseada no que foi ensinado em toda a igreja, em todo o tempo, em todos os lugares. É claro que existem algumas coisas que, por exemplo, Orígenes escreveu em seu tempo que nenhum outro pai da igreja ensinou da forma com que ele ensinou. O que indica que provavelmente aquilo que ele escreveu provavelmente é só uma ideia de Orígenes e não uma verdade universal. Todos os pais da igreja acabam incorrendo nisso. E é apenas natural. Afinal, a teologia cresceu de forma orgânica. Agora nós podemos ver a obra do Espírito Santo trabalhando por meio dos escritos de todos eles. Como? Aquilo que todos eles escreveram ao longo de séculos, pessoas que nunca se conheceram, nunca se viram. Se eles escreveram a mesma coisa, então aquilo é uma verdade. Bom, Marcelo, eu não preciso estudar a patrística, porque eu já tenho a minha fé pronta hoje. Agora, é importante que você saiba também que a patrística ela nasceu antes do protestantismo e do catolicismo. Ela nasceu antes da divisão das igrejas. Estudar os ensinamentos dos pais da igreja é estudar os fundamentos, a raiz até do protestantismo. Afinal, a nossa fé surgiu ali de pessoas que aprenderam diretamente com Cristo, com os apóstolos, pessoas que morreram por essa fé. Muitos deles foram mártires na perseguição. Tudo isso surgiu num tempo comum da era cristã, onde todos os cristãos eram um cristão só. Ou seja, cortar fora o estudo da patrística é cortar o galho onde nós estamos sentados em cima, é tirar a raiz da nossa própria árvore. Se eu cortar a árvore no toco, que árvore que eu estou? E sejamos honestos, se você quer estudar teologia e quer conhecer mais das verdades que Deus tem para as nossas vidas, da vontade que Deus tem para as nossas vidas, você vai querer estudar com os principais pensadores que desenvolveram essas verdades. Por exemplo, se você fosse estudar genética, você prefere estudar com um professor da sua escola ou com Mendel, o pai da genética? Se você for estudar física ou astronomia, você vai querer estudar com o seu professor na escola ou com Einstein? Se você quiser estudar física, você quer estudar com Isaac Newton ou com o professor da sua escola? Então estudar a patrística nos dá esse gostinho de poder conhecer quem construiu a nossa fé e estudar com quem desenvolveu o nosso credo apostólico, por exemplo. Quem formalizou a nossa Bíblia, por exemplo. Quem formalizou conceitos que não estão escritos, por exemplo, pecado original. Não está escrito na Bíblia a palavra pecado original, nem a palavra trindade. Nem está claro na Bíblia de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Esses desenvolvimentos teológicos vieram da patrística e é gostoso estudar com eles, como eles chegaram e articularam esse pensamento, em especial para defender a fé cristã de pessoas que tentaram matar essas verdades.
Tá bom, nerd, mas se eu já tenho a minha teologia pronta hoje, não é mais fácil eu já ficar com a minha teologia ao invés de estudar esses caras lá atrás? Fácil, eu com certeza concordo com você que é mais fácil mesmo. Mas nós vamos descobrir que a nossa teologia ela foi formada para defender a nossa fé. Eu já falei isso várias vezes no vídeo. Só que defender de heresias que não ficaram lá atrás. Heresias que estão ressuscitando hoje em dia. O gnosticismo voltou. O islamismo cresceu demais. O arianismo, existem pessoas, inclusive dentro da igreja, que pensam como ário. E tantas outras heresias que tentam minar nossa fé, matar o cristianismo, humilhar os cristãos. Então conhecer como esses caras articularam a sua defesa naquela época, que na verdade é a mesma defesa que você vai utilizar hoje, é ser um cristão mais bem preparado, mais confiante da sua própria fé. Então perceba que conhecer a patrística vai além de qual é a sua doutrina, qual é o seu carisma, ou qual é a sua confissão de fé. Não, porque a gente está estudando uma época onde tudo era uma coisa só, é o núcleo, o centro e a raiz do cristianismo. Ou seja, defender o cristianismo não envolve a placa da sua igreja, mas sim a fé primordial que deu origem a todos nós. Eu não quero que, ao ler a patrística, você mude de igreja, se converta de um lado para o outro. Não. É pegar todos nós cristãos, unirmos nós todos contra o inimigo verdadeiro que está do lado de fora. Dessa forma, nós podemos atuar dentro da vontade de Deus. Afinal, Jesus Cristo diz que ia edificar a sua uma só igreja. Paulo fala da sua uma doutrina e uma fé. Os apóstolos e Jesus criam e desejavam que os cristãos fossem unidos. E assim, que nós possamos parar de brigar entre nós e passar assim combater o inimigo em comum que nós todos temos. Eu sou o Marcelo Júnior. Se você gostou sobre patrística e quer aprender sobre algum teólogo que nós citamos aqui, quer aprender sobre alguma heresia ou sobre algum desenvolvimento teológico, deixa nos comentários, vai ser um prazer produzir mais conteúdo de patrística para você. Fique com Deus e a gente se vê no próximo Ponta do Iceberg.